Não tá não, Cássio, poxa. Olá, muito bom dia. Olha, eu acertando aqui o microfone, Cássio joga no ar. O que é isso, Cássio? O que é isso? Olha, eu quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, desejar um ótimo dia, uma ótima quarta-feira para você de casa que nos assiste aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC. A TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Você que nos assiste também através do nosso canal do YouTube, não esquece de ativar as notificações, além de tudo, fazer a sua inscrição. Somos uma grande família e esse ano é um ano de comemorações. São 20 anos da TVI, contando a sua história, ouvindo a sua história e fazendo parte da sua história. Por isso, temos muito presente aqui para você. Muita coisa boa vindo por aí, muitas estreias, uma programação assim especial sendo montada. E claro, também dá para você seguir a gente, olha, através do nosso Instagram. Por lá você acessa todo esse conteúdo, assiste aqui, olha, um pouco dos bastidores e tudo que irá acontecer aí na sua telinha. Apontando também a câmera do seu smartphone aqui para o QR Code que aparece na tela, você é direcionado por um link para o nosso portal. Por lá você acompanha todo esse conteúdo rico em política, direito. A gente fala um pouquinho de tudo, inclusive as notícias diárias aqui de Itabuna, Bahia e Brasil. A gente fala então aí de notícias do mundo, com muitas entrevistas também. Por aqui você encontra o TVI Esportes, aquele jogo do seu time, então, aquela partida que você não conseguiu assistir ou que assistiu e agora quer relembrar os melhores momentos, a gente tem aqui também. Tudo isso, olha, na telinha da sua televisão, computador, tablet ou smartphone. Não esquecem, TVI Play Oficial. Segue a gente aí através do Instagram. Olha, toda quarta-feira é uma quarta mais animada, quarta de direito, PQP com o Toné, e eles já estão aqui no estúdio ao vivo conosco. Tendo alguma dúvida também, olha, pode deixar aqui que a gente traz para o doutor Abram. Bom dia, Abram. O que você trouxe aí pra gente hoje? Bom dia, Pérola. Bom dia a você que está em casa nos assistindo em mais uma belíssima quarta-feira. Bom dia, Tonezinha. Bom dia, Abra. Pessoal, hoje nós vamos tratar de assuntos mais leves. Eu fui perguntado aqui pelo Barbosa sobre o que fazer quando você passando de carro por um buraco na estrada, como você pode ser ressarcido? Se você pode ser ressarcido pelo município, pelo Estado, pela União, como existe isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tributos, tá? E aí a gente inclui impostos também, tá? Que é uma espécie de tributo. E para que servem esses tributos? Para que você paga? Por que você paga? Por que você deve pagar? E o que você deve exigir? Começa já já. Olha, hoje é dia de PQP com o Tonela, que sempre traz aqui assuntos relevantes, pertinentes, não só de Itabuna, mas de toda a região. E olha, nível Brasil e mundo, hein? Bom dia, Tonezinho. O que você trouxe aí pra gente hoje? Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Abra. Bem, tem uma notícia muito interessante, que é da área cultural. É sobre um negócio meio esquisito. A primeira-dama da República, Janja da Silva, ganhou foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural, na classe Gran Cruz, que é a mais alta distinção da principal honraria cultural do Brasil, entre aspas, por relevantes serviços prestados à cultura. Realmente estamos na terra da sucupira. Bom dia. Olha, então pode rodar a vinheta, porque hoje é aquele dia especial. Hoje é dia de você aprender, claro, sobre os seus direitos e deveres como cidadão. E dessa vez, o doutor Abram trouxe aí, olha, perguntas, dúvidas que você frequentemente tem em casa e que não sabe justamente o que fazer ou como deve ser feito. Então pode rodar a vinheta, porque vem aí o quadro Entenda Direito, Abram Feldman. Este conteúdo é uma obra independente.
Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Me aponta um. Eu sou Boné jornalista. Eu quero saber qual foi o relevante serviço que essa senhora prestou realmente à cultura nacional. Não sei. Para mim, a coisa que ela prestou mesmo à cultura nacional foi fuck you, Elon Musk. Tá bom pra você? Bom dia mais uma vez. Indignação é sempre bom, né? Faz a gente refletir sobre diversos temas e essas questões políticas são interessantes também, mas eu evito comentar. Pessoal, fui abordado esses dias e a pessoa me perguntou, o Barbosinha, né? Uma pessoa perguntou para ele, passei no buraco, rasgou o pneu do meu carro. Será que o município tem a obrigação de reparar esse meu dano material? Bom, vamos lá. Sim, tá? O Estado, município, União, seja lá qual ente federativo for, quando ele se omite, quando ele deixa de fazer alguma coisa, ele pode ser responsabilizado sim. Mas eu digo para essa pessoa o seguinte, compre o seu pneu, você pode processar o Estado, mas você vai aguardar. E muito, não é pouco não, tá? Você precisa provar que você passou por aquele buraco, que aquele buraco ele estava ali e o Estado foi omisso em consertar aquele defeito na via. E na maioria dos casos existe uma dificuldade enorme de você provar o nexo de causalidade, ou seja, o fato acontecido, o fato ocorrido com o descaso, a omissão do Estado, mas você tendo todas essas provas na mão, você consegue sim. Mas eu digo para você que está aí nos assistindo, inicialmente você deve sentar e chorar, e comprar o seu pneu, porque o Estado, né, o Estado que eu falo aqui, o governo, de todas as esferas, ele briga muito para não pagar seu pneu furado. Eu vou falar para vocês hoje sobre os tributos, tá? Para que serve, por que você paga, para quem você deve pagar e o que você deve esperar de contraprestação de serviços devolvidos pelos governos de todas as esferas em contrapartida aos impostos que nós pagamos. É importante inicialmente aqui, Toné, eu pontuar que o artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte, ele conceitua o que é o tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, tributo é toda prestação em dinheiro, tá? Você é obrigado a pagar, é compulsório, você é obrigado a pagar, não é uma faculdade sua pagar ou não, você tem que pagar. Em moeda, ou seja, em dinheiro, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei, ou seja, a cobrança daquele tributo, a instituição daquele tributo tem que estar na lei. Se não estiver na lei, o Estado não pode te cobrar. Esfera nenhuma de governo pode te cobrar se aquele tributo, se aquele imposto, aquela taxa, aquela contribuição não estiver instituído por lei. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, uma prerrogativa do Estado, dos fiscais, dos auditores fiscais, das secretarias de Fazenda, de Finanças de cada município, de cada estado e da União, da Secretaria da Receita Federal, cobrar aquele tributo. Tá? Para que você paga o tributo? Vamos lá. Inicialmente, nós temos impostos, vou falar dos mais básicos. Impostos, taxas e contribuições. O imposto, eu vou dar alguns exemplos. Temos o IPTU, que é de competência dos municípios. Temos o ISS, que é também de competência dos municípios, que é Imposto sobre Serviços.
O IPTU é aquele imposto que você paga por ter um bem imóvel. Temos o IPVA, que é pago ao Estado por você ter a propriedade de um veículo. Temos o ITIV, aqui na Bahia se chama assim, ou ITBI, é um imposto de transmissão de bens imóveis em operações intervivos, que é entre pessoas vivas, tá? Operações de compra e venda, que é pago também aos municípios. E aí são alguns exemplos. E o ITR, tem o ITR ainda? ITR já Rural. de competência da União, tá? Ele pode ser cobrado Desculpa, é municípios. imposto territorial Rural. Ele é de competência da União, mas essa competência pode ser transferida aos municípios se eles fizerem a cobrança. Então é possível, apesar de ser um tributo de competência da União, é possível que os municípios cobrem e recebam esse valor também. E aí existe um convênio que é feito e o município tem o dever de fiscalizar, cobrar, e aí ele pode ficar com a arrecadação desse tributo. Tá? Os impostos, e tem as taxas, tá? Eu vou chegar nelas também. As taxas, quando você precisa de um serviço específico para você, como, por exemplo, uma taxa de fiscalização. Você paga uma taxa e você tem uma contraprestação estatal vinculada àquela taxa que você pagou. É quando a taxa você paga para que você tenha a prestação de um serviço específico e divisível do ente federativo que você pagou, que é prestado exclusivamente para você. Tá? Exclusivamente não, ele é prestado para você. Por exemplo, vamos falar da taxa de fiscalização. Você paga a taxa para ser fiscalizado, para que o município, ou Estado, ou União, ele exerça o poder de polícia, o poder fiscalizatório dele, é o poder de restringir o uso de bens e direitos. E nós temos também as contribuições. As contribuições são as mais diversas. E agora vai ter o retorno da CPMF, né? Me parece que estão querendo voltar. Isso é um roubo, né? Vamos ver se vai passar. Estão achando pouco, né? Não está muito não, o cobertor está curto. E o IOF também já está aí também, né? O IOF já levantou, né? Já subiu. As contribuições, e aí vamos falar aqui, por exemplo, PIS e COFINS. Tá? PIS, Programa de Integração Social. Você paga, a finalidade, ele não tem vinculação, apesar de você pagar esse tributo achando que é para um programa de integração social, ele não é vinculado, ele não é um tributo vinculado, ou seja, o Estado, o município, no caso aí a União. A União não tem a obrigação de aplicar o valor arrecadado com aquele tributo, com a contribuição, para a finalidade ao qual ele foi criado. A contribuição não é vinculada. Existe uma finalidade, mas essa finalidade não tem o poder de obrigar o ente, né, no caso da PIS e COFINS, a aplicar o dinheiro para aquilo que ela para a destinação que ela deveria ter ao ser criada, tá? E você paga esses tributos todos para quê? Os impostos, por exemplo, não tem destinação específica. Os impostos existem para que o próprio Estado exista, para que ele possa te dar segurança, te entregar um mínimo existencial. Segurança, educação, saúde. Mas esse retorno é muito pequeno, precário e horrível. No caso brasileiro, Tony, a gente reclama muito que a gente tem uma carga tributária elevada. De fato, ela parece elevada, mas não é elevada. Se a gente comparar com a carga tributária de outros países mais desenvolvidos, por exemplo. Mas o retorno para o cidadão, viu, doutor? O retorno para o cidadão é muito pequeno. A gente paga muito imposto e o retorno é bem menor. Então, esse é o grande problema. Na Finlândia, por exemplo,
O imposto não pode de dar para renda... comparar, né? Não dá, mas assim, é bom a gente tratar desses extremos para a gente perceber que nós não temos uma carga assim absolutamente elevada, mas ela é relativamente elevada pela falta da contraprestação do serviço, né? Na Finlândia, o imposto de renda, por exemplo, pode chegar a 75%. Ou seja, 75% da renda que uma pessoa teve durante o ano inteiro pode ser recolhida aos cofres públicos, ele ficando com apenas 25%. Mas, lá, eles A têm... renda per capita de lá, da Finlândia. É elevada. Elevada. É um país que tem um índice de desenvolvimento humano, assim, em altíssimo nível. Igual Então, daqui. lá você tem educação de qualidade oferecida pelo Estado. Lá você tem saúde de qualidade oferecida pelo Estado. Educação de qualidade. Você tem educação segurança, de qualidade, segurança, infraestrutura, transporte. Tudo. Tá? Mas aí o transporte já não entra nisso, porque o transporte lá é pago também. Você paga uma tarifa, né, para usar o transporte público, mas que pelo menos atende de também qualidade, né? De qualidade. de qualidade Consegue fornecer- extrema. De qualidade consegue fornecer extrema. Ô, o que doutor, o cidadão precisa. Eu lembro que alguém falava assim, um dia o Brasil vai ser igual à Suíça. Ó, Aí o outro falou assim, quando o Brasil chegar a ser igual à Suíça, a Suíça vai estar onde, bem? Em Marte. Porque é muito chão para chegar até a Suíça, como é muito chão para chegar até a Finlândia. Sim. São países desenvolvidos, né? Ó, você falou, tocaram num ponto interessante que é o transporte público, né? Eu nunca fui para a Europa, mas amigos meus já foram e lá se anda muito de trem, né? Na Europa, o sistema ferroviário É funciona. maravilhoso. Exatamente. Funciona. E aí ele foi para a estação, ele foi a trabalho para lá. E aí, como aqui no Brasil a gente tem que chegar antes no ponto, porque o ônibus não passa no horário nunca, então você tem que chegar antes. A gente não tem um sistema ferroviário muito bom. Ele chegou meia hora antes lá na estação de trem, estação vazia. Ele, deu errado, o trem hoje está com defeito, não está funcionando. Aí ele foi lá perguntar, por que não tem ninguém na estação? Não, porque o trem chega às 9. Não, mas e aí? Não, senhor, ele chega às 9. Aí faltando assim 3, 4 minutos para 9 horas, lotou a estação. O trem não parte 8h59 e nem 9h01. 9 horas. É pontual igual aqui. Então, o cidadão, o usuário do transporte público lá, chega no horário e sabe que lá também tudo funciona. Exatamente. Ele tem a certeza de que 9 horas o trem dele vai partir, o ônibus dele vai partir naquele horário. E esses países, Toné, o prestador de serviço, do serviço de mobilidade urbana, de transporte público, ele sabe, ele não é um motorista, nem um condutor de trem, ele é um profissional de transporte público. Ele sabe que se ele atrasar a partida dele, as pessoas vão atrasar os seus compromissos. Quem trabalha em indústrias e empresas vão atrasar o seu ingresso nos empregos. E isso requer também a produção. Ações e processos contra a empresa. Sim, né? São países extremamente organizados, são países que têm... aí eu falo para você, a carga tributária é um pouco mais elevada para que o país, o estado, o município, a província, seja lá o que for, consiga entregar serviços adequados e de excelência ao cidadão. Ao revés do que acontece aqui. Nós só temos serviços ruins, mas ainda temos alguns serviços. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem saúde pública gratuita e universal. Nós temos o SUS. Eles não têm. Que o bem ou mal ainda funciona. Ainda funciona, ainda atende. Você consegue ter ali aos trancos e barrancos um tratamento quase que completo. Né? Se o SUS não dá, você pode entrar na justiça, o judiciário está muito atento a isso, porque a saúde é um dever do Estado, e um direito do cidadão brasileiro e de qualquer pessoa que no Brasil esteja. E não é só do cidadão. Se vem um estrangeiro para cá
ele precisa de atendimento médico, ele vai ser atendido pelo SUS. Nós temos isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde é privada. Ou você tem o seguro-saúde e a sua carteirinha da Previdência Social, ou simplesmente quando você chega lá após um acidente, cadê o seu seguro social? Cadê o seu seguro-saúde? Não tenho. Você é jogado para fora. Você não é atendido. Em alguns momentos você até pode ser atendido, mas a regra é, não tem o seguro-saúde, você não é atendido, porque não há hospital público. Não tem atendimento público e universal igual nós temos aqui no Brasil. Então, ainda com todos os problemas, viva o SUS. Viva o SUS. Agora, ainda voltando aí à questão da mobilidade, doutor, eu lembrei que eu vi uma reportagem essa semana sobre o transporte público. Entrevistaram uma senhora e ela disse que chegar ao serviço dela, ela gastava mais de 2 horas para chegar no serviço no horário, e às vezes chegava atrasada, e pegava 3 ônibus. 3 ônibus. Além dos ônibus, um trem. Não sei se era metrô ou o que era. É para chegar no serviço. Isso é Na comum. volta, a mesma coisa. Quer dizer, isso para um cidadão que ganha um salário mínimo, cidadão comum, que trabalha assim, por exemplo, que é um servente, né? Uma faxineira, isso é um absurdo dos absurdos. O transporte público no Brasil é horrível, é deplorável, é decadente e não funciona. Tudo aqui, doutor, é sobre rodas. Não tem um sistema ferroviário como tem na Europa. O ferroviário, Tony, para ser implantado, ele custa muito caro. O investimento é extremamente elevado e, assim, deve ser privado, porque se for público, isso vai causar um rombo enorme nas contas públicas, tá? Porque a gente não tem cidades planejadas. As cidades o ordenamento urbano, os planos diretores, eles são realizados depois que a cidade cresceu. A gente não consegue, via de regra, né, nesse país enorme que nós temos, planejar uma cidade. Eles vão planejando de acordo com as necessidades, as demandas. Com a necessidade. Isso acaba com o poder público, porque ele precisa de uma linha de ônibus, ele precisa colocar energia elétrica, ele precisa colocar água, precisa ter coleta de esgoto, tem que ter a coleta de lixo. Então, quando a cidade cresce desordenadamente, isso acaba completamente com qualquer planejamento que o município ou que o Estado tenha. Imagina só, eu venho de carro aqui para Itabuna, né? Toda quarta-feira. Você imagina só se instalar uma comunidade ali, depois do Salobrinho, onde tem fazendas hoje. Imagina só instalar ali uma comunidade. As pessoas começam a invadir a área e montar suas casas. Aí, só que não tem poste ainda para atender, tem o poste que passa a rede. Não tem o poste para distribuir energia para as casas. Iluminação pública. Precisa também de esgoto. Não tem rede de água, de esgoto. E aí, o poder, aquelas 100 famílias, vamos dizer que em algum momento chegue a 100 pessoas... Aí começa a improvisar. Pois aí aquelas 100 pessoas, olha o custo disso para o Estado e para o município. Eu tenho que levar energia para 100 pessoas, água para 100 pessoas, esgoto para 100 pessoas. E segurança ainda, né? E segurança. Então, isso acaba atrapalhando o planejamento e atrapalha muito, tá, gente? E além de atrapalhar o planejamento do desenvolvimento das cidades, custa extremamente caro. E você tem que fazer isso tudo para 100 pessoas em um momento que você não estava planejando isso. Mas isso acontece também porque não temos a menor condição, não temos fiscais suficientes para observar isso. Então, quando o poder público, normalmente o municipal, percebe isso, já aconteceu. Já tem 100 casas lá, 50 casas. Já virou uma comunidade. E aí ele tem que entregar uma solução. Muitas vezes a solução é tirar todo mundo dali, derrubar as casas. Muitas vezes a solução é essa. É uma solução que... Aí cria já um conflito, né? Já começa a criar um conflito, uma impopularidade do governo por estar somente zelando pelo planejamento do município. É muito melhor você morar no município, uma cidade planejada, onde o transporte público pode chegar até você
onde a água pode chegar facilmente, onde o esgoto possa chegar, onde a energia elétrica. Então, a gente tem que, na verdade, para melhorarmos como sociedade, precisamos evoluir a nossa consciência. A gente fazendo isso, e eu falo a gente mesmo, todos nós, tá? A gente parar de olhar somente para o nosso umbigo, para a nossa vida, para o nosso eu, e olhar também para a coletividade. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que parece ser grande, mas não é pequena, e aqui eu falo de qualquer município, seja São Paulo, seja Taboquinhas, são comunidades que devem viver em harmonia e crescer de forma ordenada e de forma planejada. Isso constrói um futuro melhor para todo mundo. Isso faz com que o poder público consiga estar presente, levando um posto de saúde, levando uma creche, uma escola, o transporte público, a água, a energia elétrica, e você ter melhores condições de vida. O programa Minha Casa Minha Vida do governo federal é muito criticado por diversas pessoas, eu sempre achei maravilhoso. Tem falhas, né? Mas tudo tem falha. O ser humano é falho, então seus projetos também são falhos. Então esse programa, ele traz... a gente tem um gap, um déficit habitacional no país enorme. Tem pessoas que mais de 50% da renda delas é só para pagar aluguel. E estou falando da renda familiar. Toné, a gente vive ainda num país onde tem pessoas que ganham 1/4 de um salário mínimo. Ganham R$400 por mês. A gente tem ainda em 2025, gente, pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. Toné, a gente está em 2025. A gente ainda não conseguiu evoluir para esse nível. Mas é preciso a gente dar um passo. E como a gente pode fazer isso? Não sei, eu não tenho todas as respostas. Mas olhando para os lados, olhando para o bem-estar de todos, olhando para a coletividade. Se a gente fizer isso, com certeza a gente vai ajudar a criar um país menos desigual, com mais oportunidades para todos. E o serviço público mais eficiente. Então um país mais digno. Eu falo, a dignidade também é a entrega da contraprestação estatal que a gente paga através dos nossos tributos. A gente, com isso tudo, a gente ajuda a ter um país melhor. E é importante que você saiba que você paga impostos. Desde o arroz que você compra, o feijão, a gasolina, tudo que você compra, você paga lá um impostozinho. Tá? E você tem ou deveria ter o desprendimento, a coragem de exigir do poder público um serviço público minimamente digno. Não que você precise de luxo. Tem que ser um ônibus com ar refrigerado de 8ª geração. Não. Mas você precisa, inicialmente, do ônibus, que te leve para o seu trabalho e te traga para casa. Você precisa do hospital, que tenha tomógrafo, que tenha aparelho de ultrassom. Tem a gás, que tem uma atadura. Exatamente. Tem um remédio, tem um lençol, tem um travesseiro decente, tudo. Então, cidadão que sabe mais é cidadão que exige mais. Então, não faz parte das políticas governamentais, de todas as esferas também, fazer com que o cidadão saiba dos seus direitos. Porque cidadão que mais conhece é cidadão que mais exige. Agora eu quero voltar aqui, você falando da cidade planejada. Quer dizer, você, o Rio de Janeiro, você conhece bem. Então, o Rio de Janeiro, cercada por favelas, a gente não pode nem chamar mais de favelas, são comunidades, né? Comunidades. Mas, anteriormente, não me lembro se foi Brizola, um governador do Rio aí, tentou, quando estava ainda, tinha favelas, eram pequenas, não era como a Rocinha hoje é uma cidade. É, né? Maior que muitas cidades brasileiras. Exatamente. Então, tentou tirar essas pessoas de lá, transferir para outros locais. Não deu certo. As pessoas terminavam voltando porque preferiam ficar próximo da zona urbana, não queriam sair. Né? Continuam lá. Agora, o que? O que acontece hoje?
ou essas comunidades continuam desassistidas pelo Estado, doutor. Sim, o Estado E não aí, consegue hoje chegar em lá. dia, quem manda lá é o narcotráfico e os milicianos. Então, quando o Estado não chega, alguém vai ter que ocupar esse lugar. Então, eles ocuparam. Aí tem os famosos gatonete, tem gás, tudo é Água. por conta... Paga-se Segurança. segurança, tudo Ah. extraoficial. Não é o Estado que você está pagando. Se você não pagar, você morre, sua família toda também é assassinada e confusão. Toné, Então, como é que pode fazer uma cidade planejada no Rio de Janeiro? Não, porque com porque não foi planejado. Ali a cidade cresceu de forma desordenada, o Estado não conseguiu se instalar E dentro não daquela conseguiu comunidade e controlar. abriu as portas Não para conseguiu que, controlar. vamos chamar de poderes paralelos, tomassem conta. E quando queriam tirar as pessoas da população, entendeu, doutor? Levar para um lugar, não sei quantos quilômetros de distância da área urbana. E eles também, revoltados, ninguém ficava. E não o ofereciam Rio de Janeiro condições nenhuma, estrutura nenhuma. Eles voltaram de novo a ocupar os morros. Na verdade, não houve nunca assim, uma tentativa de desocupação das favelas, tá? O que houve até onde eu sei também, até onde a história conta, a história que eu conheci, o Brizola impediu a polícia militar de subir as favelas, tá? Ou dificultou. Mas agora aqui na pandemia assim. também teve isso. Também porque às vezes a polícia age de forma um pouco truculenta e a gente ouve diversos relatos de pessoas que não têm qualquer ligação com o tráfico, não são todas, tá? Óbvio que algumas pessoas que são abordadas têm ligação, existe muita mentira no meio disso tudo, que os próprios traficantes mandam contar, não, era um garoto bom, trabalhador, muitas vezes não era, mas via de regra, o Rio de Janeiro é uma cidade muito tensa. O policial também tem medo de morrer, Toné. O policial tem medo de tomar tiro, ele não sai de casa para morrer. Também não sai de casa para matar. Ele sai para levar segurança. Ele vai defender a população, mas ele também tem que se defender. Ele tem não medo, pode é um ser humano, é uma pessoa. Ele não pode então ele tá ali. Pelo contrário também, o outro lado também é bem mais armado do que eles. Tem armas muito mais potentes, muito mais modernas do que a própria polícia. Exatamente. Então ele não sabe com quem ele está abordando. Pode ter uma pessoa, é uma situação extremamente tensa. O Rio de Janeiro é uma cidade violenta, onde o tráfico e a milícia é extremamente bem armada e bem estruturada. Bem estruturada. Então, quando a polícia chega na favela, o cara já tá nervoso. O policial, como eu falei, ele não saiu de casa para morrer. E aí chega um cara que aborda uma pessoa que assim... existe, a gente tem, infelizmente, nas nossas cabeças, um estereótipo, né, do bandido. Infelizmente é isso, gente. A gente tem. Existe um perfil, né, que a gente traça do bandido. Então, quando você vê uma pessoa com aquelas características, e o policial também tem esse mesmo perfil. Ele vive aquilo todos os dias. Ele acredita estar tratando com um bandido. E até descobrir que não é, a abordagem já foi violenta, porque o policial está num momento de tensão também. Tá ali alto nível de estresse, né? Altíssimo nível de estresse. Ele pode estar abordando uma pessoa e ter outra atrás daquela pessoa, atrás dele, com um fuzil apontado para ele. Então, a abordagem truculenta, não é só despreparo da polícia, não é isso, é porque no caso do Rio de Janeiro é uma cidade tensa. Então proibiu na época da pandemia subir favela, muito mais por isso. Não foi, não, vamos liberar, não tem nada a ver com isso. É porque o Rio de Janeiro é uma cidade nervosa. Tá? E o policial, ele é um ser humano, ele é gente. Tem medo, ele chora, não quer morrer, também não quer matar. Tem família. É lógico. Então, eu não sei avaliar se foi uma decisão acertada ou não. Eu conheço da decisão. Continua valendo esse negócio de não subir? Já liberou? Tempo, foi durante um período só. Mas houve algumas evoluções, né? A polícia, por exemplo, não pode abordar sem uma fundada suspeita. Né? Vou abordar aquele cara de terno e gravata ali, porque ele deve estar levando cocaína nos bolsos. Aí me bota contra a parede,
vai, me apalpa ali para ver se tem alguma coisa no meu bolso. Eu acho isso uma violação dos direitos civis. Eu acho. Teve um presidente aí, eu não me lembro, viu, doutor, que foi o Jânio Quadros, que tinha... Eu não sei se isso está previsto no Código Penal, não sei. Só sei que prendia as pessoas, fazia essa abordagem, pedia o documento, não tinha, era preso por vadiagem, vagabundagem. Eu não sei, é previsto isso? Não, no Código? Tinha no... Eu acho que foi no tempo de Jânio Quadros. Na lei de contravenções penais, né? Então, vadiagem, é preso por vadiagem. Tá, assim, você trabalha onde? Não tem trabalho. Carteira de trabalho? Não tem. Eu sou carteira de idade? Não tem. Cadeia. Bora, vadiagem. 30 dias de cana. Eu, como não sou criminalista, né, eu não sei dizer muito bem se isso ainda está valendo, mas acredito que não. Bom, o Cássio já está dizendo aí que encerrou. Pessoal, hoje o programa foi um pouco mais leve, eu não abordei nenhum tema específico. Leve, mas foi denso, tá? A gente abordou aqui hoje, foi mais uma conversa, um bate-papo para falar um pouco sobre os seus direitos, falar um pouco sobre os impostos que você paga e a importância deles. Abra, eu vou interromper aí. Eu quero voltar só a última perguntinha aqui. Pergunte. Falar sobre o que você falou, tributos. Esses tributos têm que ser pagos em dinheiro. Não pode pagar um tributo via Pix, não? Não, então, pode. Hoje pode. Eu quero saber. Porque na época, né, em moeda ou mas eu cujo pensei valor... que cash. Pensei que era só em dinheiro. O importante é Porque você falou, tributo paga em dinheiro, você falou aí. Então, em dinheiro, mas pode ser o dinheiro digital, o dinheiro de plástico de hoje, o dinheiro digital. Pode ser Pix, tá valendo. Pode. Hoje, inclusive, recebe-se Pix. Você pode pagar o seu imposto de renda. Pessoal, imposto de renda, hein? O último dia tá chegando, dia 30, não deixa de fazer. Sexta-feira, hein? A multa pode ser pesada, não dá mole, não. Tá? Então, pessoal, o assunto hoje foi esse. Agradeço aí a sua audiência demais. E acho que essa conversa que a gente teve hoje é uma conversa necessária, tá? Para a gente mudar um pouco a nossa forma de pensar. Não pensar somente nos nossos interesses, pensar no interesse da coletividade. Isso sim vai fazer com que tenhamos uma sociedade mais digna, mais justa e mais igualitária. Um excelente resto de semana para você. Tonezinha, muito bom revê-la. Minha querida Pérola, bom revê-la nessa quarta-feira. Fiquem com Deus. Um beijo. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, voltei aqui com outras notícias para vocês, iniciando os nossos destaques do dia, então. O vice-prefeito, então, de uma cidade aqui no sudoeste da Bahia, o Ribeirão do Largo, ele morreu vítima de um acidente aí na BA 263. Ele foi vítima fatal, então, de um acidente que acabou vitimando aí também outras pessoas. Essa daí é a imagem, então, do vice-prefeito. Ele, então, é o Wilson Dias Alves,
do Avante, de 65 anos, que dirigia então um veículo quando teria perdido o controle da direção e acabou então aí colidindo e veio a óbito no local. Também foi falado aí que as circunstâncias desse acidente estão sendo investigadas pela polícia. A polícia fez a perícia no local para tentar entender se houve alguma falha mecânica ou se ele também havia passado mal ou o que de fato aconteceu para culminar nesse acidente trágico. Além de ex-prefeito, o Wilson Dias ele também foi vereador por 4 mandatos seguidos, nos anos de 2008 a 2022. Em nota, a Prefeitura de Ribeirão do Largo manifestou também o pesar e solidariedade aos familiares e amigos do vice-prefeito. Ele também deixa aí, olha, esposa, filhos e, claro, quem votou, quem tinha ali, né, esse carinho por ele, quem já acompanhava também ali projetos sociais que ele fazia, sente muita falta agora nesse momento. E a despedida acontece aí, então, bem próximo ali à Câmara de Vereadores, em Ribeirão do Largo. Então é uma situação muito complicada, né? A gente passou aqui essa semana toda comentando, falando sobre esses acidentes. A gente falou aqui sobre esses acidentes, a grande quantidade de pessoas aí que têm as suas vidas ceifadas. Porque assim, quando se trata de rodovia, o que a gente acredita que é máxima atenção, o que a gente acredita se tratar então ali de algo que você já conhece. Olha, eu já passei aqui por essa estrada várias vezes. Olha, eu consegui... Fecha aí. Eu consegui, então, olha, fazer com que essa estrada se tornasse mais comum, uma estrada mais conhecida, então, por mim. E que, além de tudo, a gente sabe que esse daí é um acidente agora que terá as circunstâncias ali esclarecidas pela polícia, né? A polícia faz aí um belo trabalho, desempenhando aí, olha, uma perícia no local, além de tudo, entender também se houve ali alguma falha mecânica ou algo do tipo, né? Essa daí é mais uma das situações que a gente se entristece em falar, né, Tona? Ele que trazia aí também alguns projetos sociais, ajudava pessoas ali, moradores de rua, e além de tudo, crianças também. Então, é um projeto, olha, que agora se finda aí com a partida, então, desse vice-prefeito de uma cidade aqui no sudoeste da Bahia, que morreu aí, olha, em um acidente de trânsito, né? Então fica esse alerta aí para você, todo cuidado nas rodovias, gente, todo cuidado é pouco, né? Então fica esse alerta aí também, agora para essa época então de São João, essa época junina, os festejos começando, então vamos, olha, observar também o trânsito. Ah, eu conheço essa estrada, já fui para essa cidade semana passada, mês passado, ano passado, mas aí... Observa direitinho se não está passando animal, se a pista não está escorregadia, está chovendo, está com neblina. Então, tenta ficar em alerta também, evitar ali também estar alcoolizado. E a gente, assim, ó, segue feliz, né? Quando a gente vê que as pessoas estão se cuidando e observando cada vez mais ali também a sua vida no trânsito. Então, nós, quanto TV, deixamos aí os nossos sentimentos, os nossos pêsames aos amigos e familiares, então, do vice-prefeito de Ribeirão do Largo, Wilson Dias. Olha, hoje também temos aqui uma entrevista bem especial com o Luiz Joaquim. Ele que irá falar então aí sobre o primeiro Fórum Nacional do Movimento Nacional Invasão Zero. Então agora a gente vai bater um papo aqui bem interessante com ele, saber então aí sobre o primeiro fórum. E você, olha, fica ligadinho. Roda aí a vinheta, Caso, que quando a gente retornar, a gente bate esse papo. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para
trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olha, estamos aqui então com o coordenador do movimento Invasão Zero, Luiz Joaquim, que irá acontecer aí, olha, o primeiro Fórum Nacional contra as invasões, ou seja, é um momento decisivo, um encontro decisivo aqui para as propriedades privadas. Eu quero desejar aqui, olha, um bom dia a você, agradecer a sua presença. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu estou muito alegre, satisfeito por estar retornando à TVI e participar aqui desse bate-papo com vocês. É um momento que exige, na verdade, essa divulgação. A sociedade precisa tomar conhecimentos do que está acontecendo no país, no estado da Bahia, né? Enfim, são muitos problemas que interferem no bem-estar social das pessoas. Eu falo não só da questão das invasões de propriedade, que é uma coisa agressiva, é uma coisa que não se admite, né? Em pleno século XXI, ainda está se enfrentando invasão de propriedade em um Estado democrático de direito, onde se imagina, né, que se mantenha, se cumpra a lei e a ordem. Tudo isso ainda está em dúvida. Se trata muito mal a Constituição brasileira, não só no estado da Bahia, em todo o país. Então a sociedade precisa estar muito ligada em tudo isso, porque na verdade a responsabilidade é da sociedade. Porque no regime que nós vivemos, tudo se decide na hora das escolhas. E está se escolhendo muito mal. Está se escolhendo para representar, para decidir a nossa educação, a nossa saúde, a nossa segurança, pessoas que a gente às vezes não aposta nem um picolé e não sabemos como chegaram ao poder. Então isso está trazendo consequências. A população está empobrecendo em todo o país. Há uma seletividade, né? E a pirâmide cada vez aumenta mais a sua base. Então a pobreza parece que já é algo natural. E os programas sociais, né, servilistas, esses são os programas que tendem, né, a crescer e deveriam diminuir. É preciso que a população esteja muito direcionada a produzir e não a viver de programas sociais. Então, quando você enfrenta a questão da invasão de propriedade, você está mexendo, talvez, no maior meio de produção do país, que é o agronegócio. Então, o governo, se fosse, no meu entendimento, voltado ou comprometido para o bem-estar social do povo, deveria estar defendendo a propriedade e não apoiando invasores de propriedade. São verdadeiros movimentos que não têm compromisso nenhum com o social, porque já é mais do que flagrante isso, é histórico isso, que esses movimentos como o MST e outros são movimentos escravagistas, são movimentos que escravizam as pessoas, pegam nas esquinas para aumentar essas inscrições, né, de pretensos lavradores, pessoas que se dizem produtores, futuros produtores, ou pretensos lavradores, que na verdade estão muito mal organizados em termos de produção e muito bem organizados em termos de invasão. Então é uma milícia muito bem preparada, doutrinada, até as crianças passam por doutrinação
para se prepararem para invadir as propriedades. Então, quando você invade uma propriedade, principalmente uma propriedade produtiva, você afeta direto o emprego. Você ali já está desempregando uma série de pessoas. Porque não só é aquele da propriedade que perde o emprego, não. É a quem serve a propriedade. Produz o quê? Produz cacau, né? É uma fazenda de gado. Então, essa cadeia produtiva, né, do setor primário, ele vai direto no setor terciário, no secundário, porque tudo é produzido no campo. Então, quando você interrompe uma produção com uma invasão de propriedade e querendo justificar que aqueles invasores são pessoas necessitadas, na verdade, é uma confusão que o governo tenta fazer para justificar a deficiência do próprio governo. Porque a geração de emprego, de saúde, de escola, não tem que ser resolvida com uma invasão de propriedade. Ali está se gerando receita, está se gerando emprego, está se cumprindo, né, o fim social da propriedade. E, na maioria das vezes, a questão também ambiental está sendo preservada. Porque as invasões, elas têm sido caracterizadas, elas têm sido muito criminosas. Eles invadem laboratórios com 40 anos de pesquisa. As estações experimentais da CEPLAC aqui, todas estão invadidas pelo MST. Ora, são pesquisas de mais de 40 anos. Então, o que existe ali em termos, eu diria até de ciência, né, financeiro, quem pagou tudo aquilo? Vão jogar no lixo? Então, que governo é esse que não consegue enxergar o valor da ciência, o valor da pesquisa? Está diretamente ligado ao meio de produção. Então, o caminho não é a invasão. Eu não conheço, dentro da lei do Estatuto da Terra, a Lei 4.504, onde está escrito que a reforma agrária ela é precedida da invasão da propriedade, independente dela ser produtiva ou não. Então, eu desconheço. E onde é que o governo está reconhecendo isso? Como o governo legaliza uma invasão? Por que o governo não age retirando o invasor no momento da invasão? Se em outros estados como Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, não aceitam invasão. O esbulho é agressivo, é crime, tipificado no Código de Processo Penal, na própria Constituição, no artigo 5º. Então, nós estamos passando por um momento que precisa da participação de todos os segmentos da sociedade. O povo precisa participar mais dessas ações, desses movimentos, interagir mais com essas causas, para que ele seja instruído, para que ele aprenda a votar. Não adianta você se conformar com um programa social como o Fome Zero, se acomodar com R$600. Está difícil hoje até você empregar alguém, principalmente no meio rural, porque ele tem não só o Bolsa Família, ele tem valores por cada criança, ele tem isso, ele soma já quase um salário mínimo, então ele acha que aquilo é o suficiente. Aí fica nas esquinas reclamando que não tem saúde, que a fila de regulação não existe, que ele não tem direito a exames, ele não tem segurança mais. O Estado democrático de direito, você não reconhece mais se você está vivendo nesse Estado. Porque há um Estado paralelo que determina hoje até a hora que você entra em casa, a hora que você sai de casa. Já tem Estado aí que a cobrança da energia passa por uma milícia. A entrega do gás depende da milícia. Então, que país é esse, né? Como dizia o poeta Cazuza, que país é esse?
Então o fórum vai discutir todo esse conflito agrário, o fórum vai discutir o marco temporal. O marco temporal, a lei parece 14.701, ela já foi aprovada no Congresso, já passou pela Câmara, já passou pelo Senado, já foi, o veto do presidente já foi derrubado. Então, é uma lei que está em vigor. Alguém entrou, acho que o pessoal entrou do Supremo e exigiu, solicitou que julgasse a inconstitucionalidade da lei. Então, o Supremo acata qualquer tipo de ação que vem da esquerda. O Congresso, ao meu entendimento, precisa se reconstruir. Há uma agressão hoje, há um conflito, né, de interesses de uma instituição sobre a outra. É preciso separar e nós dependemos muito do Congresso brasileiro para reconstruir a questão democrática desse país. Não se aprova mais nada no Congresso. Então o Supremo acatou a denúncia e agora está procurando meios de acomodar, né, talvez até uma nova proposta de lei para definir como se será feitas as demarcações de terra indígena. Então, o marco temporal, ele não é de hoje. Ele já nasce desde a primeira lei de terras do Brasil, a Lei 601, em 1850. Foi promulgada em 1854. Essa lei já definia, na verdade, o próprio marco temporal. Ou seja, o Império, naquela época, através de Dom Pedro, ele reconhecia que todos aqueles que habitavam a terra eram os legítimos donos, tanto os indígenas como o não indígena. Então, tudo nasce da primeira lei de terras. Não houve, na verdade, nenhum sequestro, nenhum tipo de invasão, de grilagem. Os erros acontecem de todos os lados, mas lei é lei. Se é um Estado democrático de direito, nós precisamos respeitar a lei. O que ocorre, na verdade, é que a Constituição brasileira está sendo muito maltratada. E é preciso, e há responsabilidade do Congresso brasileiro na recomposição desse Estado. Olha, eu queria saber se o primeiro Fórum Nacional ele tem aí articulação com outros estados também, visando aí um crescimento, a expansão do movimento, então. Olha, o fórum é nacional. Por quê? O movimento Invasão Zero, ele nasce há uns 3 anos atrás. Ele nasce na Bahia. E ele foi feito dentro de uma engenharia, não é, para atingir o maior número de municípios possíveis. Ele é dividido em núcleos. Cada núcleo abriga 14, 15 cidades. Nós temos na Bahia em torno de 200 cidades ligadas ao movimento. Mas dentro desse pensamento, nasceu lá atrás um planejamento e isso se expandiu para os outros estados. Então, criou-se, né, o modelo de defesa da propriedade. O produtor ele entendeu conceitualmente, culturalmente, que a propriedade dele não pode ser invadida. Então, esse conceito que foi criado no país, hoje, é que provoca essa união e a expansão desse movimento. Então, ele se expandiu para Mato Grosso, São Paulo, para Goiás, Roraima, ele vai para Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, uma série de estados que Pernambuco, que é um grande movimento de invasão zero, muito bem organizado, e alguns desses estados vão estar presentes, já confirmou presença. Então, cada estado desse traz um deputado federal, né, deputado estadual, e isso ocorre. Desculpe, eu esqueci de... Vou desligar o celular. Então, isso ocorre por quê? Porque todo mundo entendeu
através de um trabalho feito inicialmente, né, um trabalho de marketing, de mídia, né, todo esse movimento de invasão, de defesa, é um movimento midiático, é um movimento político, é um movimento jurídico, social, ele abarca tudo. Então o movimento Invasão Zero cresceu, criou um conceito da não invasão, surge através desse conceito outros movimentos, com outros nomes. Isso é muito bonito, porque não precisa ser só Invasão Zero. O país é grande demais. Então aí use outras siglas, mas com o mesmo objetivo. Então, eu acho que isso é o legado que vai deixar esse movimento. Então, esses estados, não diria todos, vão participar presencialmente e os outros que não virão, irão participar de forma remota, porque o fórum vai ser transmitido, né, pelo canal do YouTube e para todos os estados, enfim, para todos que conseguirem participar. Já temos aí confirmado presenças, algumas remotas, outras não. O autor da lei 709, que é a lei que freia as invasões de propriedade, o deputado federal Marcos Pulon, ele é autor da lei que já passou pela Câmara, aprovada. Ela vai ao Senado. Então, essa lei, ela retira, né, de quem invadir uma propriedade programas da reforma agrária, não participa. Ela tira dele o direito de participar de qualquer programa social, não pode concorrer a concursos públicos. Enfim, a lei vem punir, na verdade, e frear as invasões de propriedade. Essa lei será discutida dentro do fórum, será apresentada dentro do fórum, para que a gente construa aí, né, um grande movimento e pressione o Congresso a colocar isso dentro do Senado, que seja votado isso. O marco temporal será também discutido, porque é uma peça importantíssima. O produtor não pode abrir mão do marco temporal. Vamos receber, e eu fiquei muito feliz, pelo jurista, o advogado Vinícius Brilha, ele será um palestrante, vai fazer uma grande explanação a respeito, é conhecedor profundo, não só da questão de pau-brasil, mas também da questão de Buerarema, Ilhéus, da questão de demarcação. Ele construiu uma peça, uma tese junto ao ex-ministro Ilmar Galvão, né? Da peça de defesa da Associação dos Pequenos Agricultores contra a demarcação de terra indígena Tupinambá de Olivença. Essa peça ainda está lá, vigorando, tanto é que não foi demarcado. Agora, é preciso, né, com a evolução dos fatos, principalmente do marco temporal, que o governo busque, né, uma forma pacífica para resolver essas questões. E na questão das invasões provocadas, na maioria delas, pelo MST, vamos discutir também um decreto terrível. Eu acho que é uma agressão ao produtor, que é o decreto 11.991, feito agora em abril do ano retrasado, 2024, onde Lula assina o decreto e eles deram o nome como prateleira de terras. Esse decreto, ele é perigosíssimo para o produtor. Eu quero deixar esse registro aqui. Nós vamos enfatizar isso no fórum. Ô, Aquim, desculpe interromper. Prateleira de quê? Prateleira de terras. De terra? Terras. Por que prateleira de terras? O decreto, ele visa, na verdade, ao meu entendimento, ele é tão imoral que ele visa, na verdade, buscar qualquer falha na condução do seu empreendimento, da sua propriedade. Ou seja, você está devendo, você não cumpre a função social, você não está produzindo. Aí eu pergunto, né? Deixo aqui no ar. E quem julga se você é improdutivo? Quem julga se você não cumpre a função social? Desde quando você dever é crime? Quem está no meio do comércio? Quem está produzindo que não deve?
E quando você vai no banco até participar do Plano Safra, você já é devedor. Então, dever nunca foi crime. Função social. O que é função social? É empregar bem. Função social é dar o quê? É o abrigo, é o sanitário, é a casa bem feita, é empregar com as leis trabalhistas, a lei trabalhista, é gerar tudo isso. Em que condição o governo dá ao produtor para cumprir a função social? Se o próprio governo impede do produtor de gerar o emprego, como a região cacaueira, vamos falar aqui da região cacaueira, nós estamos aqui em Itabuna, no centro, não é? No epicentro do negócio. Aqui Itabuna, Ilhéus, é o coração da região cacaueira. Então, eu pergunto, a vassoura de bruxa, que é criminosa, tem nome e endereço. A região toda sofreu, o país sofreu com isso. E qual foi o resultado disso? Sim, a pergunta é o seguinte, o prejuízo que trouxe isso para o cacauicultor, e como é que ele vai cumprir a função social, como é que ele vai ser produtivo, se ele for vítima de um crime provocado pelos próprios agentes denunciados na Polícia Federal. E de que forma o governo encara o cacauicultor? Ele vai desapropriar? Ele vai confiscar essa fazenda que sofre com a questão climática, sofre com a praga da vassoura de bruxa e continua preservando, não é? Nós estamos desenvolvendo um projeto de lei, eu estou fazendo um projeto de lei, não sei a quem vou encaminhar, para fazer essa compensação. Talvez, se der tempo, apresento no fórum. Devo levar isso à Frente Parlamentar de Agricultura para que olhe melhor pela região cacaueira. Porque não só bastasse tudo isso, ainda tem as invasões de propriedade. Está se fazendo aqui no sul do Bahia e na região onde tem cacau uma revolução socialista. A maioria das fazendas do passado que foram invadidas hoje estão consolidadas com os peais aí da vida. E eles são extremamente improdutivos. Então, antes de se avaliar se um produtor é improdutivo, procura verificar as fazendas que o governo assentou, promoveu assentamentos. Qual a produção? Zero. A CPI denunciou isso de forma nacional, em caráter, eu diria, extremamente muito bem apresentado. A CPI denunciou que um invasor hoje, abraçado pelo INCRA, produz R$250 e ele custa R$3.300 para ser assentado. Não produz nada. Produz nada. Dinheiro ia aplicar e dar a ele os juros. Custaria menos para o governo. Essa é a questão. Não sei quem falou que quer fazer uma pergunta. Gustavo, que é o nosso correspondente de Vitória da Conquista, ele tem uma Gustavo. pergunta. Pode fazer, Gustavo. Satisfação, viu? Satisfação, satisfação, Pérola e Toné, me permita participar porque de invasões de fazendas nós, aqui em Conquista, nós chegamos até Itambé, ou seja, você está falando aí, Joaquim, e a gente vai chegar até aqui também. É uma área muito extensa, não é possível isso. Então a gente teve aqui, inclusive o Vinícius Brilha, ele participou de um processo que eu também participei, e eu vi a dificuldade que é a gente ter um acesso em Brasília para resolver essa situação. Na época que eu comecei a ir para Brasília para poder tentar defender aqui a propriedade desde 1938 de um cliente nosso, quando eu cheguei no desembargador, ele estava lá, atrás dele tinha um cocar, tinha umas flechas, tinha não sei o quê. Ele era muito amigo do pessoal de Ilhéus. Falei, doutor, acho que não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Essa extensão territorial também, essa coisa de você dizer assim, a área é indígena, isso também, de onde partiu essa ideia maravilhosa de ampliar tanto assim? Então, se você tem um indígena, uma pessoa, minha mulher é descendente de índio, então ela vai ter a terra aqui em Conquista, é isso?
é o grande problema da história. E também eu queria saber de você o seguinte: onde nós vamos parar? Porque não vai acabar nunca esse processo. Bom, eu acho que você traz uma colocação interessante, né? Vamos separar as coisas. Uma coisa é a questão indígena. Quem invade mais, são os índios ou o MST? Então a questão é essa. Uma coisa é a questão indígena, outra coisa é o MST e seus puxadinhos, tá certo? Uma vem pela lei do Estatuto da Terra, é a lei da reforma agrária, a 4.504. E a outra é demarcação de terra indígena, essa é mais complexa ainda. E tem uma terceira ainda complexa, que é a questão quilombola. Essa é terrível. Então a questão indígena que você vem tratando, pela minha vivência, né, eu iniciei esse meu envolvimento combatendo uma demarcação de terra indígena. Então eu vivi isso, um dos maiores movimentos do país, feito aqui em Borarema. Feito em Borarema. Quando nós tomamos o aeroporto, 29 dias, lá tinha 4.000 pequenos produtores. Olha, eu convivi com desembargadores que era declarado pró-índio, independente da origem ou da fraude que tinha no processo. Eu acho que a questão indígena, ela já está definida desde o início, como eu lhe disse, da definição da primeira lei de terras do Brasil. Então a lei 601, ela é muito clara e reconhece que aqueles que habitavam as suas terras, as terras foram mantidas, não houve confisco de nada. O país foi dividido, o país, em seguida vem, né, o Brasil República, então as federações, enfim, tudo vem em função disso. O que ocorre, na verdade, é o seguinte: a Constituição, promulgada em 5 de outubro de 88, ela deu um prazo para que se fizesse as demarcações. Então foram 5 anos. O Brasil já demarcou, eu diria assim, muito mais do que havia previsto. O que ocorre? Há interesses espúrios ao da própria nação brasileira. Há interferências internacionais através de ONGs que ganham para isso. Quem representa os indígenas? Quem representa é a FUNAI. É a FUNAI. É a FUNAI. Então, mas eles têm N representações. O CIMI representa, as ONGs são inúmeras. Por quê? Há aí um interesse pecuniário do processo. Muita gente ganha dinheiro com isso. Então, o que é que ocorre hoje no Brasil? Está se fabricando terra indígena, está se fabricando índios. Se fabrica Está se botando pena de galinha na cabeça de todo mundo. Aqui nessa demarcação de Borarema, foi assim o processo. Ali nós fizemos 610 cadastramentos. 10 cadastramentos. Só? Desistiram de ser índios. Acontece que isso prolifera pelo tempo. Então você passa desde 2009, você já tem aí 16 anos. Quantas crianças já nasceram nessas aldeias aí? Então eles vão crescendo. Então isso é irreversível, porque você cria uma narrativa, independente de ser mentira ou não, a defesa de todo tipo. É o caso aqui da região, onde o relatório é fraudulento, foi provado isso, e eles construíram a ideia de ser Tupinambá, e você não tem como mudar mais isso hoje. Hoje Lá de precisa Borarema buscar... são os Tupinambás, né? É, Tupinambá. Então, aí você vai agora à pergunta que ele fez muito bem feita. E por que as expansões? Porque isso não tem fim. Olha o caso aqui de Tapetinga, de Potiraguá. O grupo onde morreu a Índia, né? O que esses pessoal foram fazer naquela fazenda? Se eles têm 55 mil hectares de terra, não é? O assentamento lá, a aldeia, o Caramuru, Paraguaçu, são 55 mil hectares de terra. Eles foram invadir uma fazenda em Potiraguá, fora da área indígena. Aí invadiram encapuzados, armados com rifles, armados com revólver. Olha o problema que deu. Olha o problema que aconteceu. Então, por que essa ideia de expandir? Eles são instigados, provocados por ONGs. Aqui na região, e você tocou aí no assunto, há uma intenção deles de demarcar 50 léguas em quadra, saindo lá do Curudantas.
Então, a coisa não para ali em pau-brasil, não. Então, se não houver, na verdade, né, uma organização, uma definição de forma legal, juridicamente definida, Mas né, o governo não tem interesse normatizada. não, né, Joaquim? Resolver. Hein? O governo não demonstra ter interesse. Não, o governo é pró isso, o governo vive disso. Isso é um movimento populista. Então, a sede de algumas agremiações é dentro do governo. Inclusive, há também aí uma decisão do STF cancelando a liminar ali da desocupação aqui, então, desses movimentos. O que significa isso para o movimento, então, essa decisão dessa liminar cancelando aí a desocupação das terras aqui no extremo sul? Não é só aqui, não. É no Brasil. Essa decisão, ela nasce acho que é do Barroso, do ministro Barroso, ou é de um grupo lá do Supremo, enxergando, né, que a ocupação ela é legítima, porque é um movimento social. Eu convivi com um desembargador que disse que a invasão o esbulho não era crime. Ele me dizia isso. E quando teve o problema aqui em Borarema. Então, o pleno, não sei se foi julgado no pleno, decidiu que toda reintegração de posse passa agora por um colegiado de representantes, e esse colegiado vai julgar se é possível ou não retirar aqueles invasores. Agora imagine, o proprietário não tem nada a ver com isso. Invadiu por quê? Invadiu para quê? Não é? Então eles invadem e não tem motivo. O motivo é dizer que querem reforma agrária. Ainda cria um movimento chamado Abril Vermelho. O Brasil é um país tão curioso, aqui, me desculpa aí. Ainda tem até a data que vai invadir e o governo não faz nada. O Abril Vermelho, esse ano, qual foi o resultado disso? Prejuízo para o agro, de novo. Não, eles invadem qualquer dia, qualquer hora. O Abril Vermelho O Abril Vermelho se estende o ano inteiro. O ano inteiro. Então, na verdade, aquilo foi em função daquele conflito com a polícia militar lá no Pará, né, no Eldorado dos Carajás, onde morreu alguns invasores. Eles atiraram contra os policiais, eles revidaram e morreu gente lá. Então, eles caracterizaram aquilo 17 de abril, como Abril Vermelho. Então, eles aproveitam essa data para comemorar com invasões. Mas as invasões... Com a permissão do governo. A questão toda é essa. É preciso, esse governo, eu diria, perdulário, é um governo injusto, incorreto, é um governo que está misturando as coisas. Precisa respeitar a Constituição, só isso. Respeitar o Código de Processo Penal. O governo precisa respeitar a propriedade. Ele não pode fazer política populista, ideológica, não é? Promovendo invasão de propriedade, para acomodar os seus pares. Né? Porque o interesse todo é o voto. Quando ele aumenta esse exército aí de invasores, ele entende que está aumentando a quantidade de votos. Então, o prejuízo é grande, porque o prejuízo é social, o prejuízo é econômico, e a luta da sociedade precisa vir logo de imediato. Então, as questões não se resumem só a isso. Na questão indígena é a mesma coisa. É o que o rapaz colocou aí. Então, eles não se conformam. Olha aqui o caso de Monte Pascoal. A Força Nacional está aqui no extremo sul. Hoje à tarde vai acontecer Prado também, né? Uma audiência lá em Brasília. No Prado tem uma... Foi Prado, forte. Itamaraju, Porto Seguro. Ali a invasão... A Força Nacional ainda está lá? Está aí, a Força está aí. Agora a Força participa de que forma? Ela diz que vem para apaziguar, para manter a paz e a ordem. Mas o invasor que invadiu ontem continua lá dentro. Se invadir hoje, continua lá dentro. Até o café está sendo roubado. E agora é época de colheita de café. Então, para que veio essa Força Nacional? Está servindo para nada. Você não pode ser uma coisa direcionada para um lado só. Né? O Estado é Estado. Mas os produtores também têm endurecido. Eu me lembro que eu acho que foi o ano passado. Teve um conflito em Camacão, Santa Luzia. Teve uma confusão. Ali é onde nasce o movimento de invasão. Foi esse movimento de invasão. Vocês estão endurecendo essa... Não, a nossa reação é... Porque às vezes eles pensam, do lado deles, que vocês são radicais. Mas eu acho que o radicalismo é pior que o invasor.
Não é Não, aquele não que tem a terra invadida. É porque, assim, eles estavam acostumados a fazer invasões e não tinha reação. Como é o procedimento? Invadiu, você chega lá com 100 pessoas, são igual a nômades. O mesmo que invade a fazenda de João, Vai para outra área. é o vai. grupo que vai invadir a fazenda de José. Então é assim, fica aqueles ônibus para lá e para cá, com dinheiro público, todos eles estão no programa dos 600. Tem direito à alimentação, Não, transporte, R$600, todos estão no programa. É o que mantém essa milícia. Essa milícia é mantida com dinheiro do povo. Um programa social. E essas áreas como é que invadidas lá em eles Santa Luzia continuam lá? Não, lá tirou no mesmo Vocês dia. tiraram. Então, como é que eles se mantêm debaixo de um acampamento, de uma lona? Quem trabalha fazendo o quê? Não produz nada. Então, todos estão no programa social. Quando consegue produzir alguma coisa, os líderes vão lá e tomam tudo. Quando consegue um assentamento, são extrativistas, destrói tudo. Destrói fazenda de cacau, destrói tudo. Mata Produz o nada. gado, extrai madeira, tudo. Tudo, acaba com tudo, arrebenta com tudo. Eles destroem um laboratório em 2 dias. Destruiu em São Paulo, em 2015. Um laboratório de pesquisa bioquímica. Destruiu todas as estações experimentais da CEPLAC, todas estão invadidas. Acaba com tudo. Invadiu sede do INCRA, tomaram O tudo. que é que vocês tiveram, assim, de retorno, de positivo? Vocês entram na justiça, aí vai, judicializa tudo, essa invasão. Essa desocupação demora de acontecer ou nunca acontece? Não, são momentos diferentes. O Invasão Zero foi criado para, na hora da invasão, junto com a polícia militar, Vocês tirarem logo. haver uma reação que é de direito, por lei, você reagir dentro da mesma proporção. O que ocorre é que você chega com o invasor chega com 50, 100 pessoas, o proprietário não tem condições de reagir. Mas a lei permite que ele peça, E às vezes é de surpresa, peça ajuda. claro, que é de surpresa, né? Não, e peça ajuda. Então, aí é que ele pede ajuda ao movimento que ele está participando, do núcleo que ele está participando. O movimento é ordeiro, é pacífico, e então ele tem que registrar a ocorrência, tem que chamar a polícia militar, e na presença da polícia militar, tenta-se fazer a retirada na hora, no prazo ali de 24 horas. Então, isso Passado 24 horas, e aí? Bom, se não houver, não é como na Bahia, é difícil, é muito difícil, há uma leniência do comando, na verdade. A Polícia Militar é uma instituição militar, mas é comandada por um civil comunista. Então é complicado isso, porque o governador é pró-invasão, né? Se ele não age, por que é que o Caiado é contra? Por que que Zema é contra? Por que Tarcísio é contra? E por que esse daqui é a favor? Porque a Bahia está num estado de pobreza, de miséria. E essa política atende a esse tipo de situação. Então é todo mundo no programa social. Então ele está defendendo o programa dele. O programa dele. Então, naquele ato, os produtores tentam se reunir, né, para equilibrar as forças e a polícia militar fazer a desocupação. Se não houver sucesso, o único caminho que existe é o da justiça. É da justiça. Para fazer a reintegração agora. A justiça tem dado a reintegração. O problema é o que A médio ou foi longo dito. prazo? Não, às vezes dá rápido, mas o Estado não cumpre. Tem fazenda invadida aí 5 vezes a mesma fazenda, em desobediência à decisão judicial. Então, nós vamos discutir essas questões no fórum. O que é que está havendo com esse governo? Que descumpre uma decisão judicial, até com multas diárias. Olha a fazenda Igarashi aqui em Correntina. Foi invadida com, parece que 10 ônibus, cheio de invasores. E o governador, na época era Rui Costa, disse que ia apurar tudo. Até hoje não encontrou quem foi o invasor. Como é que você invade 500 pessoas invadiram, não sabe quem foi? Agora invade essa propriedade, Joaquim. Destruíram a fazenda. Quando demora, exatamente, destrói tudo. Quando você recupera, o produtor recupera a retomada da propriedade. E aí, e os danos, ele pode pedir um ressarcimento, uma indenização? Quem paga? É o Estado? Ele pede a quem? Bom, Como é isso? o movimento não tem CNPJ, né? O MST não tem CNPJ. As lideranças só aparecem na hora de falar na televisão,
Então quem vai pagar o deveria prejuízo? cobrar E quem do- paga do o prejuízo ao Pedro Stedley, produtor? né? O Pedro Stedley, que é o criador desse negócio, Do MST. desse cangaço, deveria cobrar dele, né? Porque ele se apresenta como líder. Mas eles têm líder em tudo quanto é lugar. Então é preciso que a justiça comece, aí que vem a lei 709, responsabilizar quem de direito. É preciso Alguém vai ter que pagar. tem que pagar. Então, das próprias decisões, nós temos observado que o juiz manda que a polícia pegue quem esteja lá dentro e responsabilize. A polícia não faz, não pega ninguém. Olha o caso da fazenda que você citou de Santa Luzia. Os ônibus, nós botamos o pessoal dentro do ônibus, foi levado para a delegacia. Chega lá, assina o termo, vai embora. Não responsabiliza ninguém. Destruíram aquela fazenda da Suzano, de eucalipto. Destruíram a fazenda de plantação de laranja em São Paulo. Pegaram os tratores, tocaram fogo em tudo. Ninguém pagou nada. Ninguém paga nada a ninguém. Aqui na Igarate foi 10 milhões o prejuízo. Eu pergunto a você, cadê os 49 milhões dos respiradores que sumiu e matou um bocado de gente aqui na Na Bahia? época da pandemia. Quem vai pagar isso? Ninguém. E esse dinheiro era de quem? Do povo. Cadê os 6 bilhões do NPS? Quem vai pagar? Eu não sei. Porque fica tudo assim, impune. Nós estamos vivendo num país da impunidade. Então, essa confusão, a sociedade precisa reagir a isso. Nós precisamos dar um freio nessa coisa da impunidade. Agora, aqui no sul da Bahia, qual é o mais atrapalha, o incomoda os produtores? São os índios, quer dizer, todos eles, todos esses dois movimentos, atrapalham. Agora, quem invade mais, são os índios ou o MST? Olha, eu diria a você que quem atrapalha é o Estado. É quem está governando. Esses movimentos existem em tudo quanto é lado. Há até uma falta de freio. A questão do Tupinambá, eu diria até que eles estão, assim, aguardando já uma decisão que pode ser favorável ou não, mas eles têm certeza que isso vai ser resolvido. Então, não está tendo invasão nessa parte aí indígena aqui, no sul da Bahia. No extremo sul, não. Porque lá é ampliação de terra, eles querem mais, ele força o governo a fazer essa demarcação, essa ampliação. Então, a invasão é uma forma de pressionar o governo. O governo não respeita a lei, não é? Governa só para uma parte da sociedade e a outra parte fica excluída. Né? Isso é uma discriminação, na verdade. Então, se houvesse lei como há em outros estados, não teria invasão. E olhe que eu estou alertando. Goiás é diferente, né? Goiás, Mato Grosso, São Paulo. Vê se em São Paulo tem invasão. É só a demora é a polícia ser comunicada. Olha em Minas Gerais, o que Zema diz. Não entra, na cerca para dentro não entra. Ronaldo Caiado também disse que lá também não entra, não. Não, Ronaldo Caiado é o precursor disso. A UDR, ele talvez seja homenageado no fórum. O Ronaldo Caiado provavelmente será homenageado no fórum, no primeiro fórum nacional. Então, nós estamos nessa luta. Não é fácil. É preciso que o povo fique alerta a isso. É preciso que aprenda a votar. É preciso que o comércio abrace essa causa. A sociedade civil como um todo. Né? Como um todo, porque quem sofre mais é o setor terciário. Porque o trabalhador, ele precisa do dinheiro para comprar uma geladeira, um liquidificador, comprar sua roupa, investir. O empresário quer comprar máquinas, quer comprar isso, quer comprar adubo, fertilizante, e na hora da invasão vem contra o agronegócio. Nós já sofremos muito com a falta de recursos, com a questão climática, e vai sofrer agora com a invasão de propriedades. Então essa luta não é fácil. Ô, Joaquim, fale mais aí sobre o fórum, o dia, o local. Não, o fórum, muito bem lembrado. Eu não posso sair daqui sem falar o dia, reforçar. o horário, né? Bom, o fórum é dia 7 de junho. 7 é o quê? É na próxima, dessa sábado, sexta a 8. Sábado a 8. Vai ser no Hotel Praia do Sol, entre 8 e 8h30. Está se fazendo lá os registros. É um fórum que está sendo feito Como é que está a adesão? Tá com grande? Tá muito carinho, está sendo feito. Lá vai ter um telão enorme. É um fórum diferenciado.
porque nós estamos quebrando aí alguns paradigmas. É um fórum nacional, né? Nacional. Então, esse fórum vai ter uma série de matérias que serão exibidas, tudo online, gente participando lá de São Paulo, do Mato Grosso, deputados falando. Vamos trazer juristas para explicar todas essas questões, a questão do marco temporal, a questão da Lei 709. O próprio deputado, que é o autor da lei, vai se pronunciar, vai ser aberto para a participação daqueles que queiram fazer perguntas. E a cacauicultura, os cacauicultores, esses deveriam ir em peso para esse fórum, porque as fazendas de cacau hoje é um alvo perfeito para uma invasão de propriedade. Fazenda de cacau é tudo que existe em termos de perfeição para se invadir. Porque o cacau está em alta. Começaram, até agora está tendo roubo, muito roubo, né? É isso que eu estou dizendo. Então, a invasão é o roubo consolidado. É mais fácil você hoje roubar uma fazenda de cacau do que você invadir o banco. Se você invadir um banco, a polícia vai atrás, pega, mata e faz tudo. A roça de cacau não, o governo vai lá e ampara, legitima, cria dificuldade de tirar. A justiça tem dado, eu tenho falado. Agora não se cumpre. Não se cumpre. Há dificuldades, como você colocou. E quando consolida mesmo, aí eles aumentam o número de família, aquela coisa, aí vai passar por um julgamento, aí a ordem judicial vai ser avaliada pelo esse conselho, a polícia começa a conversar, a bater papo, final da história, não se consolida a reintegração. Então nós estamos vivendo isso, e eu tenho dito, você que é produtor, seja lá de que for, principalmente de cacau, você pode perder tudo. A produção, pelo clima, você pode perder pela falta de crédito, você não pode perder a propriedade. Olha o que está acontecendo agora. Olha o cacau saindo de 180 para 900 reais a arroba. Aí eu pergunto, se tivesse havido investimento nessa região, se todo mundo tivesse, se o governo tivesse amparado a região, como fez no passado, com o Instituto de Cacau, com a CEPLAC, se o governo tivesse reconstruído a região, não é? Colocado aqui investimento na técnica, na ciência, não deixado a CEPLAC acabar, como acabou aí, de forma triste. Triste, acabaram com a CEPLAC, destruíram a CEPLAC e já estão destruindo a Embrapa. Eles são contra o agro. Aquela ministra Marina falou, é o ogro, né, do processo, que ontem até se retirou de uma audiência de uma maneira covarde. Uma maneira covarde, não aceitou a discussão, o debate, e ela que já conhece o Congresso. Então, essas coisas eu acho que marca no país e vem demonstrando o quê? Um autoritarismo, né? Essa coisa extremista, né? Só aceita o que eles querem. Se você falar qualquer coisa contra, não aceita, e não tem discussão. Então nós estamos vivendo esse momento. Então eu conclamo aqui, né, que a sociedade acorde para isso, participe desses movimentos, mostre a cara. O cacauicultor precisa se unir mais, precisa ir lá e mostrar a cara, e participar, apoiar quem está fazendo, quem tem coragem de fazer. Olha, eu quero agradecer aqui a sua presença, deixar o convite para você retornar, a gente continuar aqui e fazer esse convite ao pessoal de casa, tá? Então, muito obrigada aqui pela sua participação. É sempre importante, né, a gente falar sobre esses assuntos que são pertinentes, né, que a sociedade precisa estar aí atenta, que precisa também, olha, se unir e em busca do que realmente a gente precisa, né? Agora eu quero agradecer você, a gente vai continuar aqui com o nosso correspondente Gustavo. Eu que agradeço, e essa primeira entrevista que eu dou, agradeço a você também, Toné Barbosa, a todos, Val, e a primeira entrevista, eu vou dar uma entrevista amanhã, me parece, a revista Oeste, e convido vocês também a estarem presentes, e a revista Oeste virá, né, de Brasília para o fórum, ela vai fazer a cobertura. Ótimo, então fica aqui o convite também para o pessoal de casa acompanhar, tá? Muito obrigada, Luiz. E aí, Gustavo, bom dia! O que você traz aí de conquista aqui pra gente?
Bom dia. Primeiro, parabenizar, a entrevista estava excelente, eu estava aqui aproveitando também, participei também, o manancial de informações que o Luiz tem é muito grande, a gente estava aqui aproveitando. Com certeza o assinante gostou também. Eu vou trazer algumas notícias rápidas aqui de conquista que vocês vão ter que terminar daqui a pouquinho. Primeiro, para dizer o seguinte: o Sintrans é o órgão de administração, órgão de fiscalização do trânsito aqui em Vitória da Conquista. Então, com o projeto que agora a prefeita já está finalizando, o trânsito de Conquista vai ser municipalizado. E o Sintrans, a partir do dia 16 agora, é o órgão são as fiscalizações de trânsito, eles vão fazer, a partir do dia 16 de junho, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que é a CEMOB, inclusive eles vão participar aqui do programa também, por meio do Sintrans, será a única responsável pelo atendimento de registro de todos os acidentes de trânsito do município, sejam eles com ou sem vítima. Então, daqui para frente, a Polícia Militar não vai mais participar da fiscalização dos acidentes de trânsito. Então, o trânsito em Vitória da Conquista vai ser definitivamente municipalizado. A partir do dia 16 de junho, Coronel Ivanildo, que é o gestor da Secretaria de Mobilidade Urbana, ele já pediu uma prorrogação, mas a partir do dia 16 de junho, a cidade de Vitória da Conquista toda, os acidentes, mesmo com vítima ou sem vítima, todos serão fiscalizados agora pelo órgão municipal, que é o Sintrans. O Sintrans será o responsável, inclusive, olha só, aqui nós temos câmeras no Sintrans, viu? A gente tem câmera aqui, já usa a body cam, então já usa essa câmera de corporal para poder fazer para que não haja nenhum tipo de problema. O Sintrans aqui, de fato, realmente é muito bem organizado. E agora, a partir de então, dia 16 de junho, agora, a partir daqui a 2 semanas, o trânsito em Vitória da Conquista vai ser totalmente municipalizado. A gente está comemorando isso aí, porque realmente uma coisa administrativa que vale a pena. Tem uma outra notícia, porque depois do final da Via Bahia, primeiro, uma crítica que está rolando nas redes sociais aqui, é que a Via Bahia vai sair a Via Bahia, depois até a gente vai comentar sobre isso. A Via Bahia é concessionária de serviços que administrava a BR-116 de Salvador para cá e a BR-324 de Salvador a Terceira. Saiu já, né? Já foi embora. Acabou a Via Bahia. Recebeu 600 milhões de reais pelo prejuízo que, segundo ela, teve. E agora vai entrar uma nova. A licitação já está constando aqui que o valor do pedágio vai subir 9%. Ou seja, a gente pagava 6, 5 e pouco, vai pagar 10 e pouco. Então, 5 pedágios daqui até Salvador. E de Salvador para lá são mais 2. Se você sair de Conquista, não de Cândido Sá, depois de Cândido Sá são 6. Até Salvador, você vai pagar 50, 60, vai dar os seus 70 reais. Melhorou bastante. Aí é tão bom, maravilhoso. Passamos 15 anos com essa praga aqui, a Via Bahia, chamada Via Bahia, que matou muita gente. Por culpa dela, morreu muita gente. E agora, estamos aí. Vai sair a Via Bahia, vai entrar outra, que vai ter o dobro do valor. Aí porque vai construir uma terceira faixa lá em Salvador, certo? Mas é aqui em Conquista, a gente não tem nada. A gente não tem nada ainda. Não tem a segunda faixa, a terceira faixa. Porém, aí os vereadores aqui de Conquista saíram e foram se encontrar com o ministro, o Renan Filho. E aí o ministro garantiu com uma equipe de vereadores, inclusive de vários lados. Então, tem vereador oposição, tem vereador situação. Eles estiveram em Brasília essa semana e o ministro Renan Filho, que é o ministro do Transporte, que é o autor do DENIT, garantiu que vão fazer 2 viadutos aqui de Vitória da Conquista. O que acontece? Nós temos 2 viadutos, nós temos um anel viário, então é cortado pela BR-116 em 2 partes. Esses 2 viadutos vão ser construídos. Segundo o ministro aqui, disse que vai demorar pouco, mas vamos construir os 2 viadutos. Eu acho que tem até a foto, todo mundo junto lá. Aí tem deputado de PT, deputado do PCdoB, aí tem vereador de um lado, vereador do outro, tem o Jacques Wagner. Bom, foi uma coisa legal. Foi uma coisa muito legal juntar todo mundo para fazer isso. Agora, sabe Deus que dia vai sair. Tem o Lício da Mata, aí tem, lembrando aí, tem, deixa eu ver, Ivan Cordeiro, Luciano Gomes, Fernando Jacaré, Ricardo Babão, Cris Rocha, Natan e Márcio Vivi, são os vereadores daqui. E fora isso tem os deputados Valdenor Pereira, Jorge Sola, Daniel Almeida e Lício da Mata. Ou seja,
Pelo menos nisso está todo mundo apoiando, todo mundo tá junto para poder a gente não brigar, e a gente vai ter 2 viadutos em Vitória da Conquista. Enquanto Feira de Santana construiu 7, a gente só tem 2. Aí a outra notícia aqui em Vitória da Conquista é que a partir do momento que a prefeita anunciou o São João de Vitória da Conquista, o comércio deu um boom. É incrível, inacreditável. Os hotéis já estão lotados, o comércio já começou a esquentar todo já de bandeirola, já está começando logo, né, na próxima semana. E aí, ó, na semana passada a gente fez a entrevista com Maísa entrevistando o lançamento do São João Vitória da Conquista, e aí a gente estava aí participando aqui, a TVI foi convidada para participar lá, e quando a prefeita anunciou ali, João Gomes, Lauana Prado, Limão com Mel, tem um monte de atração, o Trio da Ruana, meus amigos queridos, vão estar aqui na São João de Vitória da Conquista, vai ser a maior festa. E essa festa, a partir do momento que foi anunciada, é incrível e inacreditável. Então a gente tem que dizer o seguinte: a parceria pública e privada também é muito importante. Porque o que está acontecendo aí é algo, olha, foi feito aí anunciando a festa, é algo que assim, mudou o panorama da cidade. A cidade estava naquele marado, porque quando chega nessa época do frio, a gente fica mais calmo aqui, né? Porque vocês aí estão na época do calor e vocês estão animados. A gente fica esperando o frio. Aí começa a ter movimentação, vai ter muita festa, muita coisa, vai ter o festival de inverno. E essa parceria aí foi com uma grande empresa de Salvador e que vai trazer também, que vai organizar e vai ajudar na organização da festa de Vitória da Conquista. Mas a prefeita foi muito feliz nessa ideia de trazer um grande São João para cá, e o comércio já está adorando. Vocês precisam ver que o negócio se esquentou bastante. A gente só não vive de São João, não. A gente vive de FIB também, tem o FIB, e a gente vai ter de novo esse ano mais uma parceria com a prefeitura o festival de motos chamado Motor Rock. O Motor Rock são vários anos já de Motor Rock aqui em Vitória da Conquista, e o Motor Rock tem uma grande vantagem, que é um outro público totalmente diferente. Então a gente está atendendo o município atende a várias festas. O Motor Rock vai ser em setembro, depois do Festival de Inverno, quer dizer, o São João primeiro, João Gomes, vai ter Lauana Prado, olha, mais uma atração importante aí. Vou ver até o Trio da Ruana, que eu gosto muito. Lauana Prado, que está famosa pra caramba, né? Olha lá os meninos do Limão com Mel. Então, o São João daqui vai ser... Não, Mastruz com Leite. Eu estou errando o nome, meu Deus, eu estou errando o nome da atração. É Mastruz com Leite. E agora o Trio da Ruana também, todas as atrações. Tem Kevin Jones, tem Cart Love, tem muita gente. Vai ser um São João de 5 dias. E vai ser no São João. A prefeita falando com Marília. Mas é isso mesmo. Essa parceria, se quiser, pode ver ela falar um pouquinho. Festa, né? Uma festa onde nós, nordestinos, né, confraternizamos com toda a nossa família. Nós colocamos esse ano num formato diferente, num espaço muito mais amplo, né? Então quero agradecer a Copmac por ceder esse espaço para que a gente possa fazer o São João no Parque de Exposições, tendo um espaço maravilhoso, a Vila Junina, palco alternativo, palco principal, com camarote, uma grande pista para todo mundo dançar, não tem esse negócio de estar apertado, não, tem muito espaço para a galera dançar, então a gente quer que todas as famílias venham por aqui e se divirtam muito do dia 20 ao dia 24. É uma simpatia, ela é uma simpatia, a Sheila é muito aberta, é uma pessoa muito tranquila com a gente aqui. Está passando meu amigo aqui atrás, que a gente vai trabalhar aqui agora, porque ele está aqui trabalhando ainda, estou aqui no escritório, mas enfim, é isso aí. E o Motor Rock é a partir de setembro, então quem quiser de Itabuna para cá pode começar a vir, porque começa a se organizar, porque a estrutura de hotel é bem complicada nessa época. O Motor Rock vai ser em setembro. O Festival de Inverno de 23 a 25, já está convidado, a TVI já foi convidada para isso, viu, Pérola? E o Motor Rock vai ser em setembro, então mais uma festa grande, mais uma grande festa aqui. São 11h48, está 20, a temperatura está super agradável, a gente saiu, hoje acordamos com 13, né? Agora está 24 graus, quase meio-dia e está super agradável. E vou voltar para vocês aí em Itabuna, que vocês têm mais coisas, a gente vai conversando aqui. Esse é o diretor do Salvador Produções, que está fazendo essa parceria com a prefeitura, e é isso aí. A gente volta aí para Itabuna e a gente, quando você quiser, pode me chamar e até final de semana nós temos mais notícias. Certinho, Gustavo, você é sempre bem-vindo por aqui. Agora um assunto já para a gente finalizar. Como é que anda a conquista aí, preparação para festejos juninos, o que vai ter aí nessa época do ano? Isso. Eu falei agora, eu vou repetir para a gente ficar bem reforçado. Vai ser a partir do dia 20 de junho, a partir do dia
12 de junho agora, vai começar o São João da Rua. Aqui tem uma praça chamada 10 de novembro, que é 9 de novembro. Aqui atrás, pela janela aqui, vocês vão ouvir. A praça começa o forró, e o forró aqui são as atrações locais. A praça enche, lota de gente, porque fica todo mundo aqui no comércio. O comércio vibra com isso. E aí, depois, do dia 20 ao dia 24, vai ser o São João oficial de Vitória da Conquista, o maior da região. Não vai ter igual, porque vai ter João Gomes, vai ter Lauana Prado, vai ter Matheus com Leite, vai ter grandes forrozeiros, como Regina Nagé, como muita gente. Kevin Jones também, que é uma coisa mais da rocha. Cássio Love, também outra. Mas a Cássio Love, inclusive, está com uma sequência de forró. Vai ter Robertinha, que é uma maravilhosa daqui. A gente vai ter muita gente. João Almeida, Robertinha e Trio da Ruana, que é daí de Vicaraí, que é um sucesso aqui. Então, a festa a partir de 20 de junho, a festa oficial vai ser no Parque de Exposições. Cabe 35 a 40 mil pessoas por dia, porque antigamente era no Centro de Cultura Glauber Rocha, que é uma área da prefeitura muito restrita. Então tinha que fechar a área, porque fechava de gente, era sucesso. E esse ano vai ser no Parque de Exposição, para poder caber mais gente para dançar, como a prefeita fala ali. A Sheila gosta muito de festa, eu adoro. A prefeita fala, vai ser um lugar mais aberto, mais aberto. E fora isso, os bares já estão bombados. Tá todo mundo aqui, já na época, a melhor época da gente, a melhor época da cidade é essa, que a gente começa a sentir o frio, aí você vai pro restaurante, quem gosta muito disso, quando eu falava isso, é Tomé e Barbosinha. Quer tomar um vinhozinho, toma um vinhozinho, porque aí esquenta tudo, viu? Eu volto aí, é só me chamar. Me convidar que eu vou. Tonezinha já aceitou o convite, viu, Gustavo? Eu já imaginei, eu sabia muito bem. Tomar um vinhozinho aí nesse frio. Venha, Toné, venha, você já está mais do que convidada, minha amiga. Você já está devendo você vir aqui para o Festival de Inverno, conhecer, Pérola também, conhecer o Festival de Inverno. Só as atrações do Festival de Inverno, coisas que já foram anunciadas. Todas que já foram anunciadas são maravilhosas. Ivete Sangalo, Léo Santana, Ney Matogrosso, gente do céu, Leonardo, imagine, olha o Festival de Inverno. Leonardo, Ney Matogrosso, Léo Santana, Ivete Sangalo, tem mais gente aí, Natanzinho, um monte de gente. Vai ser o festival dos festivais. Artistas de peso, com nome, sobrenome e renome, hein? Vai ser uma festona, hein? A TVI é a única, Pérola, vou repetir isso, a Toné já ouviu isso. A TVI é a única empresa que pode passar imagem, porque eles não podem. O pessoal de Instagram grava no Instagram, mas a única empresa que pode passar imagem é a TVI, convidada há vários anos já. Então, é só isso que a gente vai fazer. A gente vai passar as empresas porque é a única que tem imagem, porque é feita por outra empresa que é parceira nossa, e nós somos convidados há mais anos. Então, a única que pode fazer imagem é a TVI. Olha, valeu. Que presentão aqui para a TVI, hein? Com certeza. Olha, Gustavo, fica aqui abertas as portas para você retornar aqui com a gente ainda durante essa semana, bater um papo sobre conquista, sobre a região, tá certo? Obrigada por hoje. Abraço, Gustavo. Gustavo, consegue me ouvir? Congelou aqui a imagem, mas a gente vai continuar por aqui, né, Tonezinha? O que você trouxe hoje aí? O que há ainda no PQP? Vou voltar a falar sobre a encomenda, não, a Gran Cruz, que é da Ordem do Mérito Cultural que a primeira-dama da República recebeu das mãos da ministra da Cultura, Margarete Menezes, por relevante serviço prestado à cultura nacional. Eu não sei que serviços foram esses. Agora, foram homenageadas várias outras pessoas, inclusive a atriz Fernanda Torres, o cineasta Walter Salles, a atriz e diretor do filme Ainda Estou Aqui, e o escritor Marcelo Rubens Paiva. Teve também a homenagem, essa ordem do mérito, para cantores e músicos, como Alcione, Arlindo Cruz, Ney Matogrosso, Leci Brandão, Chico César, Zezé Mota, Milton Nascimento. Agora, eu não entendi porque entrou aí Xuxa. Qual a cultura? Quando eu digo que isso aqui é a terra de Sucupira, vocês dizem que eu estou brincando, estou debochando. Mas qual é o serviço, qual é a cultura, qual é o serviço relevante que Xuxa prestou à cultura?
Não sei. E como a Janja também. Além disso, também teve foram contemplados também Aldir Blanc, que morreu recentemente, Marília Mendonça e o ator Paulo Gustavo. Sim, tá dentro da ordem aí do mérito cultural. Mas Janja, eu não entendi. O presidente também já... Porque isso tem que passar por ele que tem que assinar. A assinatura é dele, no final. Ela já foi também, recebeu outras condecorações. Uma foi a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz, por contribuições ao bem-estar físico e mental dos brasileiros. Especialmente também, ela foi contemplada com essa medalha, por sua atuação no movimento nacional pela vacinação e na promoção da imunização nas redes sociais. Que trabalho relevante, né? Que ninguém nem apareceu, ninguém nem viu. Outra medalha que ela ganhou, a medalha Tiradentes, que foi otorgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Que é uma das mais altas honrarias do Estado do Rio. E outra, até na França ela também já foi até homenageada. Imagina, a Ordem Nacional da Legião da Honra da França, pelo presidente Emmanuel Macron. Essa mulher é importante, eu não sabia. Também recebeu um diploma, Berta Luz. O Senado, aí foi pelo Senado Federal, que otorgou a ela o diploma Berta Luz, que homenageia mulheres que oferecem contribuições relevantes na defesa dos direitos das mulheres e questões de gênero no Brasil. Gente, eu não vejo, eu só vejo essa mulher falar besteira. Falar tanta bobagem, como a bobagem que ela falou lá na China, pedindo ao presidente Xi Jinping, ditador, que conseguisse, desse uma orientação, mandasse alguém para orientar aqui a regulação das redes sociais, que inclusive o TikTok, que é a plataforma chinesa, ninguém entende. Como é que essa mulher, quais são os relevantes serviços que essa mulher prestou à cultura e fica ao lado? Ela foi homenageada junto a pessoas tão importantes como, por exemplo, a filósofa e escritora Marilena Chaui. Você dá para comparar? Não dá. Agora, essa Margarete Menezes, essa faraônica, é outra. É outra também, desculpa, imbecil. Puxando o saco. Podia ter dado um diploma a ela, mas um Gran Cruz da Ordem do Mérito Cultural, ao lado de pessoas expoentes da cultura nacional. Eu acho isso um deboche. Pérola. Olha, já estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa de hoje. Amanhã a gente retorna e por aqui, olha, segue a nossa programação com futebol. TVI Esportes mostra aí, então, aquela partida do seu time, os gols e, claro, os melhores momentos. E você de casa adora assistir, né? Então, por isso, continua aqui ligadinho, né, Toné, na nossa programação. Continua aqui com a gente. Boa tarde para vocês. Até a próxima TVI 20 anos. Fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra em 10 horas, não esquece, põe o alarme, 10 horas eu começo aqui com vocês, porque amanhã é dia de Politiza com Elas e também aqui vai ter café com poesia e cinema, além de tudo, Conexão Pop. Um beijo especial, fiquem com Deus e amanhã, hein, 10 horas, tchau, tchau.